detalhe, mas e daí? O MBTI funciona, não funciona? Como é que é? Carl Gustav Jung e Sigmund Freud eram grandes amigos no começo do século XX. Os dois se conheceram pessoalmente em 1907 lá em Viena. Freud se encantou com a genialidade do Jung, que, nos seus 32 anos, trabalhava como psiquiatra e professor universitário. Os dois continuaram a se encontrar, trocar centenas de cartas e, pelo andamento do trabalho do Jung, Freud considerava ele o seu sucessor na recém-criada psicanálise. Só que não foi bem assim. Jung não concordava que as motivações da mente partiam da sexualidade, enquanto Freud se opôs completamente ao misticismo que havia na psicologia do Jung. Essas divergências teóricas levaram em 1912 a um rompimento entre os dois. O Jung então passou 3 anos seguintes na sofrência, recluso, sem ler, sem escrever, sem dar aulas. Nesse período de deprê, o Jung refletiu sobre a sua relação com Freud e chegou numa conclusão. As divergências entre os dois rolaram porque tinham personalidades diferentes. Bastante original, né? O Jung concluiu que o Freud era um extrovertido, alguém que se sente à vontade em uma multidão e que prefere compartilhar com outras pessoas os seus problemas para resolver eles, enquanto Jung seria um introvertido, alguém que opta pelo mundo interior e que usa a solidão como combustível para recarregar as suas energias. A relação extroversão versus introversão foi base para o livro Tipos Psicológicos de 1921. Ali, o Jung destrincha essa e outros tipos funcionais da nossa personalidade, entre eles sensação e intuição, que são relacionados à maneira como percebemos e buscamos informações, o sentimento e o pensamento, que são a base para a tomada da nossa decisão. E depois do lançamento desse livro, do outro lado do Atlântico, a americana Katharine Briggs se encantou com esse livro do Jung e passou anos estudando formas de aperfeiçoar a teoria do Jung e de tornar ela mais acessível. Mesmo sem formação em psicologia, ela criou, com a ajuda da sua filha, Isabel Briggs Myers, um questionário de personalidades para ajudar pessoas no trabalho e na vida de modo geral. Nascia ali o Myers-Briggs Type Indicator. Registrado em 1943, ele fornece 16 tipos de personalidade. Cada uma delas é uma mistura das 4 letrinhas com base em 4 eixos. São eles: introversão é o I, extroversão é E, sensação é S, intuição N, pensamento T e sentimento F. Além disso, nós temos julgamento J e percepção P. Pode perceber que esses dois aqui não estavam na teoria do Jung lá atrás. Essas duas últimas são uma adição da Katharine e da Isabel à teoria junguiana e que tem a ver com o modo como levamos a vida, se é um estilo mais regrado ou se é um estilo mais espontâneo. No fim, você ganha um conjunto de 4 letrinhas que supostamente descreve a tua personalidade. Você pode terminar diagnosticado, por exemplo, com ESFJ, que é extrovertido, sensorial, sentimental, regrado, ou INTP, introvertido, intuitivo, racional, espontâneo, ou qualquer outra das 16 combinações possíveis. No final da Segunda Guerra, a família Briggs conseguiu que o MBTI fosse aplicado em agentes do Escritório de Serviço Estratégico dos Estados Unidos, que é o órgão que antecedeu aquilo que é a CIA hoje. E em 1975, a Mary Macaulay, que é professora da Psicologia da Universidade da Flórida, juntou-se a Isabel, porque a Katharine já tinha morrido em 1968, e ajudou a popularizar o teste em empresas e instituições. 2.000 testes de personalidade. Uma indústria que pode valer 500 milhões de dólares e há quem estime em 2 bilhões de dólares. E motivo não falta. Os seres humanos gostam de obter informações sobre si mesmo. Quando um teste coloca um rótulo de algum jeito, a gente sente que se conhece mais um pouquinho no final. E o MBTI segue como um dos testes mais populares. Como ele foi traduzido para 29 idiomas, tem cerca de 2 milhões de pessoas que realizam ele todos os anos, né? Pelo menos a versão oficial do questionário, que é aquela que tem que pagar para fazer. E esse teste é usado principalmente por departamentos de recursos humanos, inclusive em 88% das empresas do Standard Poor's 500, que é o clube de companhias mais valiosas dos Estados Unidos. Tudo isso sem que se dê para saber se o resultado do teste é fidedigno. Mas calma, que a gente já vai discutir isso. Primeiro, eu preciso que você entenda como que esse teste funciona. Desde a sua primeira versão, o MBTI já passou por várias atualizações. Elas são nomeadas por letrinhas. A mais usada hoje é a de letra M, que tem 93 questões. Tem outras mais extensas, como a versão Q, que tem 144 perguntas. Quanto mais longo o questionário, mais detalhado vai ser o resultado final. Tem 2 tipos de questões do MBTI, sempre com 2 alternativas de resposta. O primeiro tipo, como você normalmente agiria ou se sentiria em uma determinada situação, como por exemplo uma festa com muita gente, um prazo apertado no trabalho ou um fim de semana todo planejado. Agora o segundo tipo de questão é mais direto. Entre 2 palavras, como por exemplo abstrato ou concreto, fazer ou criar, você tem que escolher só uma delas. E esse teste é cansativo. Algumas perguntas são parecidas, várias palavras se repetem e às vezes fica difícil se ater às alternativas que o teste dá. Na questão, por exemplo, o que dá mais energia? Ficar sozinho ou em grupo? Parece que falta uma terceira opção, depende. No final do teste, eu recebo o meu resultado.
e além de uma extensa explicação sobre os 4 elementos e os seus opostos. O MBTI aqui é bastante cuidadoso. Ele diz que essas não são as características definitivas, mas aquelas que provavelmente aparecem com mais frequência na minha vida. Ou seja, tiro dele da reta. Toda essa experiência tem um precinho, $50. Salgado, né? Não à toa que a versão mais famosa do MBTI, na verdade, não é o MBTI, mas o 16 Personalities, um teste rápido disponível na internet e principalmente gratuito. O 16 Personalities tem 60 questões e leva poucos minutos para ser feito. Ao contrário do MBTI, as respostas para as perguntas de situação estão numa escala de concordo totalmente a discordo totalmente. E sim, dá para ficar no meio termo, o que é um alívio para quem é indeciso. Mas calma lá, tem mais. Ele ainda atribui uma corzinha para cada personalidade junto com o personagem. Os INFJs são protagonistas, os ISFJs são defensores, os INTPs são inovadores e o teste ainda mostra celebridades e figuras históricas que, de acordo com os organizadores do teste, carregariam uma sigla igualzinha à sua para você se sentir mais especial. Mas isso não passa de diversão. Para evitar processo, o 16 Personalities não menciona em momento algum o MBTI e nem a família Briggs. E quem quiser aplicar o MBTI para valer, não pode colocar o teste na internet, já que é preciso pagar direitos autorais à família Briggs. No nosso Brasilzão, o único autorizado a traduzir e vender o teste é a consultoria Felipelli, que começou a aplicar ele aqui lá em 1996. Agora, a gente entra num terreno complicado. Só para vocês entenderem, a título de comparação. Temos um hemograma, por exemplo. A agulha entra, o sangue sai e em poucos dias você descobre se o seu colesterol está alto ou está baixo. Avaliações psicológicas, elas são mais complicadas. É difícil medir precisamente conceitos abstratos como felicidade, criatividade e nesse caso aqui, personalidade. O campo que se encarrega disso na psicologia é a psicometria, que usa a estatística para tentar compreender o nosso funcionamento psicológico. E você pode acreditar, construir um teste desse leva muito tempo. Primeiro, tem que se partir de alguma teoria relativamente consagrada. No caso do MBTI, a teoria junguiana. Depois, é preciso aplicá-lo em diversas pessoas para criar uma base de dados consistente. E isso é vital para a fase de validação, que acontece em 2 etapas. A primeira etapa é uma etapa de conteúdo. Avaliar se o teste mede, de fato, aquilo que ele se propõe a medir. Por exemplo, se um paciente que diversos profissionais descrevem como extrovertido obtém no teste de forma consistente o resultado de introvertido, talvez esse teste precise ser recalibrado. Agora, a segunda parte analisa se é possível fazer uma inferência ao resultado do teste. No caso do MBTI, contextualizar as 4 letrinhas que você recebeu, ou seja, interpretar o resultado. Aqui no Brasil, a Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica é o responsável por aprovar esse tipo de teste. E é bem complicado. Uma equipe de especialistas, escolhidos por um edital público, analisa se esses testes atendem aos critérios científicos mínimos de precisão. Caso aprovado, a aprovação vale por 20 anos. Tudo fica registrado no site do SATEPSI, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, que mantém 2 listas, testes favoráveis e testes não favoráveis para o uso de psicólogos. Tá, Aline, mas e o MBTI, tá nessa lista? Em 2008, ele foi reprovado por falta de dados estatísticos suficientes. E em 2013, a Felipelli realizou uma nova submissão. Dessa vez, o teste foi aprovado. Tá, Aline, mas e daí? O MBTI funciona, não funciona? Como é que é? Faz décadas que se questiona a eficácia do MBTI. Entre os anos 70 e 80, estudos analisaram voluntários que submeteram esse teste. 5 semanas depois, eles refizeram o questionário e o resultado foi diferente em 50% dos casos. No site do oficial, o MBTI argumenta que essa pesquisa diz respeito a uma versão antiga do teste que não é mais usada. Só que por essas imprecisões, a Associação Americana de Psicologia destaca que o MBTI tem pouca credibilidade entre psicólogos e pesquisadores. Mas se eu trouxe essa baderna, por que ele faz tanto sucesso? Uma possível explicação para isso está no efeito Fodder, que acontece quando nós nos identificamos com descrições vagas e genéricas que poderiam ser aplicadas a qualquer pessoa. Tá aí o segredo também do horóscopo. E em 2017, a Universidade de Oklahoma revisou uma série de estudos sobre o MBTI e concluiu que os resultados referentes à dupla introversão-extroversão, sensação-intuição, pensamento e sentimento representavam 75% de confiabilidade. E isso já é considerado satisfatório. Agora, o eixo julgamento e percepção, que foi adicionado lá pela dupla da Catherine e da Isabel, alcançou só 61%, o que é decepcionante. Quando Jung descreveu os tipos psicológicos, ele defendeu que a plenitude da vida não se resumia a simples dicotomias, mas em balancear os traços. Extrovertidos podem tirar proveitos de momentos de introversão e vice-versa. Para o Jung, é indispensável aprender a dominar a nossa sombra, o lado reprimido da nossa personalidade. Então,
O MBTI, aplicado sob orientação de um bom profissional, pode ser um bom ponto de partida para o seu autoconhecimento. Ele só não pode ser a linha de chegada. O seu resultado não pode ser considerado uma realidade absoluta. Se você ficou até aqui, é porque você adorou esse vídeo, e adorando esse vídeo, você não pode esquecer de dar um like, de fazer um comentário e se inscreve aí, não esqueça de ativar o sininho. A gente está lançando todo dia um vídeo novo, toda quarta-feira tem um vídeo longo, então fica aí e aproveita que tem muito conteúdo legal para sair. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!